Oi, pessoas! Estão me ouvindo bem? Larissa, Amanda. Eita! Felipe entrou. Estão me ouvindo bem? Yes! Cadê Tis? Tá por aí? Tis está entrando. Oi, Hudson. Oi, Tice. Me chama aí que eu já te boto. Vou tirar que tô. Oi, Tice. Olá! Menina, Gatinha, que ansiedade! adoro. Olha, a gente tá concorrendo com o Sandy Júnior, tu tá ligada? Nossa, se eu soubesse, eu tinha desmarcado. Eu tô ligada que tá tendo live do Sandy Júnior hoje. Eu acho que é agora, inclusive, a mesma hora. Adoro. Hum. O Hudson entrou. Ei, Chay! Minhas alunas entrando. Átila. Massa. Eita, que massa. Do ateliê, né? É. Tá. Menino, hoje foi que dia, viu? Depois do depoimento daquela mulher, os grupos bombando aí, viu? Foi Não difícil é? eu me concentrar, pô. Foi bem difícil, mesmo. Quem Oi, mais? Moura! Nereu! Oi, Nereu. Anilton. Nilton! Ô, Tice, a pessoa não sai de Oh. casa, me maquiei todinha hoje. Então, passo o dia de pijama, real, faço tudo de pijama, trabalho de pijama, faço de pijama. Aí só a live, só do Newton e essa me fez botar uma maquiagem, botar uma blusa normal, sem Aham, condições, sem condições, aham, assim, bem isso. é tipo saudade de uma baladinha, né, minha filha? Quase Ou isso. nem fale. Caralho. Tô dizendo que depois que essa quarentena passar, o que vai ter de farra, assim, tipo, prolongada, não tá no gibi. Eu tava conversando com os amigos e assim, tem duas coisas. Ou realmente a galera fica louca e faz muita besteira aí, vai rolar uns filhos da quarentena, medo. Ou, tipo assim, a galera ainda vai meio receosa, entendeu? Porque eu acho que não sei quando, né, realmente a gente vai conseguir começar a sair, assim, mas eu acho que vai todo mundo meio cismado ainda, assim, não sei. Aham. Eu vou meio com o pezinho atrás, real. Tá todo mundo assustado. Ô, gente, começamos com nós sete. Quem é Sandy Júnior na fila do pão, Adoro! amigo? É isso, Amigo é é pra isso. essas coisas. Coelho, quem é Coelho Jones? Nunca fui lá, Agama. Quem é você, Coelho? Não sei. Também não faço ideia. Filhos da quarentena, amigo. Tem esse Dá. meme aqui. Vai ter os filhos da quarentena, os Sim, divórcios da quarentena. é mesmo. Eu vi uma notícia que lá na China o divórcio realmente aumentou consideravelmente durante o Sim. Fernando Coelho. Ah, sim. Ninguém importante. Somos todos importantes, meu filho. Aê, tamo chegou. Lohane, Taminha. Galera, vamos começar, né? Acho que dá para ir Bora. começando. Ó,
Hoje a conversa é com a Tice e com a Tami, né? E a gente começa hoje com a Ticiane. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a nossa conversa, eu me lembrei agora, façam em caixa alta, é mais fácil de eu conseguir visualizar e eu vou anotando. Tá, Tice, anota aqui e aí depois a gente Tá. em algum momento para e conversa sobre, enfim, perguntas ou algum apontamento que dialogue. Que massa! Massa, massa. Gente, eu fui convidada pela Larissa, através do Alagoar, para bater papo, né, sobre esse tema teatro e cinema. Semana passada a gente fez esse bate-papo com o Newton Rezende e hoje com a Tiziane Simões e com a Tami Ferreira. E aí, eu comecei com o Newton com essa pergunta, eu vou começar com você também. Inclusive o Hudson brincou, né? Com a fila do pão. Mas eu queria saber, Tis, só para a gente dar uma apanhada, eu não sei se todo mundo que está entrando na live conhece você, enfim, então eu queria que você me dissesse, você, Tice por Tice, quem é a Tice, mas não é na fila do pão, tá? É na fila do teatro, e na fila do cinema. Como é que você se vê nessa fila do teatro no cinema? Tice por Tice, dá uma apanhada aí pra gente começar essa conversa. Bom, no teatro eu me vejo desde pequena, assim, muito jovem. A minha primeira experiência ainda foi aqui em Maceió, nesses projetos de escola, um grupo de teatro na escola. E desde a primeira vez, quando eu provei, eu sabia que não tinha como não ser disso. E até então, assim, por mais que eu tenha tido outras experiências, outros trabalhos, o teatro tem sido o meu grande lugar de prazer, além de trabalho, sabe? Sim. E no audiovisual, a primeira experiência que eu tive foi em 2011, a convite de Pablo e Anderson. É, eu fiz o do Amor e Outros Crimes e de lá para cá já participei de alguns outros curtas. É isso, sou eu. Já fiz preparação de elenco, estou agora em um processo também de preparação de elenco e pela primeira vez assumindo uma assistência de direção. Ah, que Então, massa. estamos aí se arriscando. Tice, tu já fez trabalho de preparador, é o segundo, né? Esse, com a Bruna, do filme da Bruna. É, esse Isso, é. mas você é atriz assim, por tempo, experiência, sua função master aí seria atriz, não é isso? Sim, com Você certeza. tem até então, né? Assim, é mais desenvolvido e com relação à experiência. Você faz parte hoje de um grupo de teatro? Faço. Hoje eu faço parte de um grupo de teatro, que é o Joana Gajuru, desde finalzinho de 2011 que eu faço parte do grupo. É um grupo de teatro de rua, em sua essência, embora a gente monte também alguns espetáculos de palco, mas a sua essência é um grupo de teatro de rua que está fazendo 25 anos esse ano. Sim, arrasou. Estamos num ano comemorativo. E você hoje também, hoje não só hoje, assim, hoje você está lá no segmento, no representando artes cênicas, né? Sim. E no Conselho Municipal, né? De Políticas Públicas. Mas você já fez parte outro ano, inclusive, né? Do Conselho. Eu fiz parte da primeira gestão, também como conselheira da cadeira de artes cênicas, em 2013, que foi a primeira gestão do conselho, foi quando o Vinícius fundou o conselho, né, reativou o conselho, que ele já tinha existido antes, reativou com um novo formato, abrindo mão da presidência ser da FEMAC, então construindo uma forma diferente, e eu fiquei instigada no momento, estava no movimento estudantil, e fui levada a participar desse espaço que para mim foi um divisor de águas, assim, como me abriu a mente para a necessidade da gente discutir para além do palco e para além da arte, as políticas públicas para os nossos segmentos e para a gente das artes cênicas. Sim. A Atriz também, gente, faz parte do fórum de teatro, né? A gente retomou há alguns meses. Eu olhando seu currículo hoje, estava dando uma olhada assim. Você tem uma ligação com questões políticas, com social e político muito forte. Então, desde cedo, realmente, o movimento estudantil, você tem essa ligação, assim, não é à toa que você, de fato, está no cargo que está, né, representando a gente nessa cadeira e, enfim, encabeçando também, junto com tantos outros, o fórum, assim.
Isso é muito interessante. E isso me lembra o Ateliê Ambrosina, que também é um trabalho, um projeto que você vem desenvolvendo, né? Eu conheci o ano passado, e que, se eu não me engano, aí você me corrige, sua primeira experiência como diretora também foi no Ateliê Ambrosina? Foi. Eu sempre disse, na verdade, que em todos os trabalhos que eu participei, que eu não tinha. Era um espaço que eu não tinha vontade de estar, que era a direção, principalmente a direção que não está no palco. Quando é Sim. uma direção que você também está em cena, eu acho que eu tinha até uma vontade, assim, de me autodirigir no espetáculo, com a participação de um olhar de fora, uma direção compartilhada. Mas totalmente assim, como direção, essa foi a primeira experiência e eu achei incrível. Eu achava que eu ia me sentir menos, mas para mim foi incrível. As meninas me levaram para um lugar assim de criação e de potência que eu nem sabia que eu tinha. Adorei e esse ano estamos indo para o segundo espetáculo das meninas. Eu tive o prazer de assistir, assim, eu fiquei bem feliz mesmo, assim, com o trabalho que você desenvolveu, com as meninas que vocês desenvolveram. Fiquei bem feliz mesmo, assim. E eu comentei isso porque realmente me chamou muita atenção como esse seu alinhavo junto com elas, né? E aí fico sedenta por ver você dirigir outras coisas, não só no teatro, mas no cinema, que é essa linguagem que você, né, tem se aproximado mais recentemente, muitos anos, mas comparado ao teatro. Né? Eu fiquei, antecipando, né? Eu ainda fiquei querendo ver, de fato, assim, você nesse lugar, assim. E que massa que você está assinando também a assistência de direção desse da Bruna, é isso? Você falou? Isso, Tá preparando exatamente, tô. É. Tá. Embora seja um documentário, a gente vai preparar as depoentes, porque tem muita cena que elas vão necessitar ter atuação. Então, a gente está nessa luta aí muito linda, muito bom também. Vou falar em atuação, é uma pergunta aí que abre margem para mil possibilidades. Eu queria ouvir de você o que é que você acredita por atuação? O que é atuação, assim? Dentro dessas linguagens que a gente está conversando aqui, teatro, artes cênicas, e cinema, como você vê a atuação, assim? Como você acredita a atuação? Pergunta Então, clichê, mas... nossa, muita, mas Uhum. muito, inclusive muito difícil de responder. Eu acho que eu já passei por várias fases de resposta, assim, para essa pergunta, sabe? Mas hoje eu percebo, desde 2013, na verdade, quando eu participei do Menina, e que teve a Mostra Sururu, e teve, assim, eu recebi muita mensagem, eu não sabia nem como responder, e a galera, mas atuação, mas e o que é atuação? O que é atuação? E eu fiquei muito, muito intrigada mesmo, assim, porque eu não sabia nem responder as perguntas que eu recebia. E no momento eu achava que quem atua é ator. E na minha cabeça, ator era só quem estava preparado, quem tinha, né? Quem tinha feito cursos e não sei o que, escolas e mais escolas, diploma. E hoje eu continuo achando que ator é essa pessoa, mas entendo que outras pessoas conseguem atuar. Então, eu acho que o lugar de a palavra atuação, ela é muito mais ampla, eu acho que do que o que eu pensava um pouco tempo atrás, sabe? Quando você começa a estudar, você entende também. Faz parte de um grupo de estudos agora que eu estou entrando com a Ana Flávia, esse lugar da atuação do ator e do não ator no cinema alagoano. Daqui a pouco tem trabalho aí rolando na área. Que massa, que massa, que massa. Você falou já que seu primeiro trabalho como atriz foi em Amor e Outros Crimes, né? Do Amor e Outros Crimes. Do Amor e Outros Crimes, que é do Anderson Barbosa, do Pablo Casado. E como preparadora de elenco, que eu dei uma olhada lá no seu currículo, que foi em 2017, mais recente, foi em Ressonância. Você atuou também em Ressonância, certo? Atuei, mas a cena não entrou. Tá. A cena caiu na montagem, aí não entrou. Tá. Mas em Ressonância eu cheguei para fazer teste. Eu fiz o teste para personagem e
depois no teste e depois do teste, conversando com a Fabiana, ela me convidou para fazer a preparação. Então foi assim Porque que se ela deu. estava. Eu ia perguntar como é que foi esse processo de você já tinha feito alguns filmes como atriz, como é que foi esse processo de chegar a se ver como preparadora de elenco? Como foi um convite dentro desse processo de teste que você fez para atuar, é isso? Exato, foi. Eu fiz o teste para personagem, não passei, e como resposta, a Fabiana me ligou para dizer que não tinha sido aprovada, mas que queria conversar comigo sobre outras propostas. A gente marcou um encontro e na conversa era para me convidar a fazer a preparação de elenco, saber se eu topava. Principalmente porque eram duas atrizes estreantes, né? Mãe e filha, na vida real também, como no filme, na história. E eles me deram uma semana para eu saber se eu topava ou não, e durante essa semana eu avaliei, pensei, vi se eu conseguia. Eu tinha feito, na verdade, também a oficina do Christian Durvor, e estava recente ainda assim o material. Eu tinha conversado com ele também para pedir um material à parte sobre esse lugar do ator no cinema, nessa atuação de cinema, que estava muito nesse lugar do mas a galera aqui só tem ator de teatro, e eu queria entender um pouco, assim, queria ler um pouco o que seria essa diferença, que diferença seria essa. E a oficina dele, o material dele, me fizeram ter coragem de topar fazer a preparação do elenco do filme do Vladimir e da Fabi. Como foi? Compartilha com a gente assim, como foi essa experiência de preparar, já que antes você não tinha preparado. E se nesse processo, se para você enquanto atriz, inclusive, enquanto artista, se algo a partir dessa experiência, que é a primeira, né? A segunda está sendo agora com o filme da Bruna, mas se a partir dessa experiência de preparar, algo mudou no seu olhar e ver esse processo, né, de preparação, já que você já esteve do outro lado sendo preparada. É isso. E se a sua experiência no teatro, como é que a sua experiência no teatro, dentro desse processo de preparação e de ser preparada, tá? E você pode falar também desse processo de ser preparada, como a sua experiência no teatro dialoga e dialogou, de que forma ela dialogou com esse processo no cinema e vice-versa. De que forma essas duas linguagens se afetaram, né, no seu processo, assim. Eu tinha acabado de sair da montagem de Farinhada, que foi uma montagem que eu fiz com o René Guerra, que é cineasta também, e ele fez a preparação de elenco em cima de uma preparação para cinema. Então, a gente, embora estivesse no palco, né, no teatro, um palco italiano, a construção, inclusive o roteiro foi construído como se fosse um roteiro de cinema. Então, isso para mim já estava mais próximo. Só que com o elenco do filme do Vladimir e da Fabi, eu acho que a minha grande trava era o lugar da atuação iniciante. E principalmente por serem mãe e filha, na vida real, com uma relação na vida real que era completamente diferente da relação que deveria existir entre as duas personagens. Então, eu fiz uma preparação de encontros semanais durante 3 meses. Ela foi vista, revista, todo o processo foi gravado e filmado, porque a Fabiana não estava mais morando aqui, já estava morando no Rio Grande do Sul. Então, toda semana eu fazia a preparação, enviava o material, a gente debatia sobre o material, eu passava um novo material para as duas atrizes, e na semana seguinte a gente trabalhava em cima dele, eu assistia o vídeo, debatia. Foi um processo bem longo, assim. Foi bom porque para mim também foi um processo de aprender fazendo. Mas o que eu acho de diferente hoje, percebendo, eu em cena, ou um ator experiente em cena, ou que já tenha feito teatro e esteja no cinema, eu acho que o principal é o ouvido, assim.
é o como a gente consegue estar em cena e a fala da direção não afetar essa atuação. Então, isso para mim ficou muito claro. Durante uma cena, quando você comentava alguma coisa, o personagem se quebra. Você não consegue orquestrar a coisa quando ela tá, depois que ela inicia. Você dá comandos antes e conversa depois, mas o durante você não consegue, assim, a minha grande problemática estava no durante, porque tinham cenas que a maioria do filme a gente não teve captação de som ambiente, então a gente podia estar ali construindo junto, mas acabava que a gente não conseguia ir construindo junto, porque quando eu falava, refletia na atuação direta. Então, a câmera captava que aquela pessoa estava ouvindo, então ali ela parava de interpretar por alguns segundos, havia ali uma quebra para ouvir e reproduzir a solicitação que a gente estava fazendo do lado de fora. E com atores, assim, eu percebo que você consegue orquestrar o durante e ele consegue segurar, porque eu entendo que há ali um lugar que é consciente. Há uma atuação que ela é consciente, ela não é naturalizada. Então, eu acho que a grande diferença para mim nessa preparação, para essa que eu estou tendo agora, quer dizer, ainda nem iniciei por conta da Covid, mas o programa dela está em cima disso, está no lugar da construção dessa escuta ativa. Assim, eu não preciso que você pare o que você está fazendo, eu só quero te direcionar um pouco, puxar um detalhe, fazer com que você perceba algo, olhe para algo. Então, isso no durante faz falta. E a gente tem isso do teatro, o olhar de fora, a direção de fora, o ouvido está sempre atento. Muitas vezes a gente está em cena, a plateia está aqui, tem alguém na coxia te dando falando alguma coisa. Olha, esqueceu isso, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Vai para a luz. A plateia não ouve, a gente faz a cara que nada está acontecendo. Então, esse nada está acontecendo e, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo e você está tendo noção do que está acontecendo, sendo direcionado e percebendo o que está e aceitando o que está. Isso, eu, inclusive, aprendi muito com o Renê, na direção de A Farinhada, que foi bem nesse sentido mesmo. Ele chamava na direção que era ele e o Flavinho, né, que foi o preparador. Ele falava que ali ele queria que tivesse um pássaro que bica e um pássaro que olha. Então, a gente tinha que entender o momento que a gente bica e o momento que a gente olha. E o momento que a gente apaga. Que isso também é interessante, que o apaga, quando o Christian fala na oficina, é aquele que não faça nada. Não chame atenção. Existe ali uma cena em volta que ela precisa também ser vista. Então, conseguir apagar a luz e acender a luz numa continuidade de uma interpretação é trabalho que aí eu digo que eu só consigo cobrar e tirar de ator. Sim, sim. É uma orquestra, né, amiga? É uma orquestra. Real. Um dia que a gente estava conversando, eu lembrei que você falando desse lugar do apagar, ou, enfim, dessa escutativa. E eu lembrei que a gente estava conversando, inclusive na reunião do fórum, sobre atuação, né, naturalista. O que é esse lugar dessa atuação naturalista, né? O que é, como é que você vê? A gente começou a conversa, eu lembrei agora, a gente não continuou, mas que a gente escuta muitas vezes, mas eu quero, do diretor, do preparador, eu quero um tom naturalista. E aí a gente estava conversando, eu lembro que eu até comentei com você, mas o natural da Laís é muitas vezes associado a um teatral, mas é a Laís. O natural no dia a dia. Será que esse naturalista está muito mais associado a minimalismo? Não sei, assim. Qual é essa ideia que às vezes não consegue chegar para a gente, assim, né? Nesse diálogo com o ator e com a atriz. Porque é isso, naturalista, eu sou às vezes muito expansiva, né? Não só você. Eu acho que existe um lugar na atuação do cinema que trata de forma pejorativa a palavra teatral.
Então, quando você quer dizer que o ator não está conseguindo transmitir o que a personagem tem, aí diz, não, ele está sendo teatral demais, ele é ator de teatro, como se isso fosse um lugar do pejorativo para aquela atuação. E não, eu acho que existem diferentes formas de se atuar, inclusive no cinema. Aqui a gente ainda tem um lugar desse minimalista, desse roteiro de pouca fala e muito contemplativo. A grande maioria dos filmes que a gente tem aqui é muito baseado em cima disso. Então, esse lugar do mínimo é necessário para esse ator, quando ele não tem grandes gestos, grandes ações, grandes falas e textos. Então, aquilo tudo está acontecendo de forma internalizada. Então, é isso, assim, não consigo nem... Eu acho que existem dois lugares diferentes. Eu já vi teatro muito mais minimalista do que muito filme. Então, não sei se é isso. Não, e outra coisa, assim, vai da proposta estética, da narrativa, da ideia. Eu acho que você falou algo que talvez o que a gente tem visto muito, enfim, né? Pode ser esse tipo de abordagem. Mas, nossa senhora, o cinema assim como o teatro, é um mundo de possibilidades, né? De lugares, como se fazer. Teatro de rua, o teatro de palco, o teatro minimalista. Enfim, são muitos lugares, real, assim. Então, eu, assim, foi curioso isso de você falar de forma pejorativa. Se fala realmente teatral. Eu escuto muito isso, não no cinema, que eu tenho poucos trabalhos, né? Em cena só, realmente, As Melhores Noites de Veroni. Mas quando eu vou fazer publicidade, eu já escutei muito. Poxa, eu tenho que trabalhar muito isso, mas é exatamente isso que eu escuto. Tá muito teatral. Tá muito teatral. Aí eu, tá, mas olha só, engraçado, o teatro não é sempre assim, não é um... Então, talvez uma limitação no olhar sobre as possibilidades de teatro e do cinema, colocando, muitas vezes, limitando em caixinhas, né? Ah, é teatro quando chega nesse lugar. É muito. Né? É muito. E é cinema, ou é TV, ou é publicidade, quando tenta se aproximar de uma realidade que às vezes não é exatamente como é, porque não é, né? Realidade é realidade. Não? A gente enfim, não está dentro daquele contexto, aquele set de filmagem, enfim, daquela proposta. E você falou desse processo da Furu, eu lembrei aqui, né? Esse ano foi polêmico, que você falou que foi quando você se perguntou 1000 vezes assim, o que seria atuar, né? Acho que a Tami vai tocar também nesse, e conversando com ela. Acho. Também sobre acho. essa noção, assim, do que é atuar, né? O olhar sobre esse ofício do ator, da atriz, que eu acho que isso que a gente conversou aqui agora também fala um pouco sobre isso, assim, às vezes a gente coloca na caixinha porque a gente não tem uma dimensão do que envolve esse processo, né? E aí talvez adentrar um pouco mais e entender como é esse processo de estar em cena, ou seja, o lugar ali do ator e da atriz. Quais são as 1000 possibilidades desse processo para entender, inclusive, esse diálogo entre preparador, diretor, enfim. Você comentou aí, antes de eu fazer aqui uma última pergunta, se quiser também puxar outras pautas aí, mas você falou que essa preparação que você fez, a direção em algum momento se distanciou, né? Ainda Sim. sobre essa relação, o ator, a atriz, com o preparador, preparadora, diretor, como você vê esse diálogo entre essas funções, né? Como você acha que ela reverbera, no caso do cinema, mais especificamente, no resultado, ou seja, naquele produto que vai para a tela, né? Assim, esse processo de preparação de elenco, esse diálogo diretor, diretora, atriz, ator e preparador, preparadora ou diretor de elenco, enfim, essa tríade aí, esse diálogo, como você visualiza ele? Tipo assim, como você acredita nesse processo, a partir da experiência que você vivenciou, assim, se quiser compartilhar também um pouco, porque você foi muito mais preparada do que preparou, nesse caso, assim, dessa experiência que você teve, inclusive como atriz, como você vê esse diálogo? Eu acho que o lugar do preparador, para mim, como atriz, ele sempre foi o ponto de confiança.
sabe, o para onde recorrer, porque a direção, por mais que eu tenha um ouvido atento ao meu diretor no set, mas a direção, ela está muito preocupada com o todo. Então, eu entendo que o preparador, ele tem um olhar sensível para a minha atuação. Então, se eu tenho uma dúvida, se eu estou insegura, é ali que eu vou recorrer. Olha, e aí, ficou bom? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Pode ser, pode não ser. E assim, se houver alguma falta de comunicação, ou algo que precisa ser mudado, é ele quem vai para o diretor, né? Ou se tiver no set, na hora, na gravação, isso eu acho que fica mais direto, mas durante esse processo de construção, eu acho que esse formato triangula muito bem. Assim, eu acho que é uma peça fundamental para o cinema, é quem aproxima. No meu caso, eu enquanto preparação, tiveram 2 cenas onde eu não pude estar presente no set, e as 2 cenas onde eu não pude estar presente no set caíram. Então, assim, porque não rendeu. Então, a construção, o distanciamento físico que aconteceu durante a preparação com a direção fez com que a relação ficasse muito ligada a mim como preparação, e como era uma criança no set, ela se apegou a minha forma de falar, ela preparou os ouvidos, ela durante esses 3 meses se preparou para ouvir a minha voz. Então, quando ela recebeu comandos de uma outra pessoa, ela não reagiu. Ela não conseguiu. Então, nesse lugar, eu acho que o preparador é isso. É aquele com quem você afina uma linguagem. Eu sei do que você está falando, às vezes não precisa nem falar. Teve alguns momentos com o Newton que... Newton, para mim, é laboratório, assim, para estudo. Porque mas é isso, assim, ele tem um lugar que o olhar fala... o olhar que, ao mesmo tempo, cobra, não é aquele que passa a mão na cabeça, o amorzinho, não, ele sabe o que ele quer. Então, eu acho que o preparador é isso, ele sabe o que o diretor quer e sabe o que ele tem que fazer para você. Ele tem tempo de lhe conhecer para entender quais os caminhos que ele vai precisar usar para fazer com que você percorra aquele caminho que o diretor quer que a personagem percorra. Perfeito. Mas é isso. Você falou dessa experiência com criança, né? E realmente, assim, como é diferente. Porque realmente tem set de filmagem que o preparador some, perdão, não está presente. Né? E aí quem dirige os atores é o próprio diretor. Enfim, existem várias possibilidades. Mas você me trouxe um recorte aí que eu não tinha pensado. E olha que com Veroni eu experienciei isso, porque tinha uma criança. Né? E olha que não tinha um preparador de elenco, né? Era o Ulisses alinhando tudo com a gente. O próprio diretor dirigiu o elenco. E a gente tem uma criança. E como isso faz diferença? Porque é isso. A criança tem um processo muito orgânico e é de confiança. Então, ela estabelece esse vínculo com você. Não é qualquer outra pessoa que, por mais que fale que... Não vai... você não consegue acessar com tanta facilidade como um adulto, né? Assim, criar esse distanciamento e dizer, não, ok, eu vou acessar aquele lugar, eu já sei o que o diretor quer, o preparador não está aqui, mas a gente já dialogou e fez essa ponte e eu sei onde ele quer chegar, é diferente de uma criança. Assim. Eu não tinha pensado nesse... Não, e quando ela diz não, não quero, meu bem, não adianta, desista. E aí, quem só conhece real, assim, como tirar dela ali, ou entende ali o ritmo dela, quem tem um mínimo de intimidade com ela. Criança é isso, não tem, tipo assim, mesmo que a criança queira muito estar ali gravando, mas sorte o preparador estar com uma atriz como você, feliz esse preparador. Olha, Tice. Ai, coisa linda! Maravilhoso. Enfim, mas isso da criança realmente, eu lembrei assim do processo de Veroni, foi tenso. A gente teve momentos assim que ela estava cansada, inclusive. E a gente tem que ter sensibilidade até para isso, assim. A gente tá num outro ritmo, né? A gente consegue fazer virota, etc e tal, enfim.
Mas é isso. Ô, Tice, para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê o diálogo entre essas duas linguagens, essas duas categorias hoje aqui em Alagoas, assim, tanto o teatro quanto o cinema. A gente já falou que você é de teatro, você é de cinema, né? Nós somos atrizes, estamos aí, né? E fazemos outras coisas. Manda jobs. Manda jobs. Mas é isso, assim, eu tava conversando com a Tami também e a gente acaba que, de fato, por um desejo mesmo, por afinidade também, se envolvendo em muitas funções. Você trabalha também como figurinista, né, no grupo no Joana Gajuru, fica aí a dica também pra galera de cinema, aquela da amiga. Mas nesse diálogo entre o cinema, entre essa cadeia produtiva do cinema e do teatro, como você vê esse diálogo hoje, assim, pensando tanto nas parcerias quanto na própria cadeia produtiva, nas dificuldades, enfim, como você vê esse diálogo hoje, aqui em Alagoas? Não, eu acho que hoje a gente já avançou muito, assim. Eu lembro que, acho que no comecinho da preparação, da circulação de menina, eu ainda ouvia de algumas figuras que, mas em Maceió tem ator? Mas tem ator e tem atriz? A gente ouvia muito isso porque a gente entendia que eram classes que não se misturavam. Então, da mesma forma como eu, em 2011, acreditava que não tinha cinema em Maceió, muita gente que estava fazendo cinema acreditava que não tinha ator em Maceió. Sim. Então, acho que de lá, né, de lá para cá, assim, nessa última década, e tá aí a Mostra Sururu também para promover um encontro, que eu acho que não tem como não demarcar, sabe? A Mostra Sururu, o Ateliê Sesc de Cinema, que você percebe ali que existem outras pessoas que têm vontade de fazer parte dessa cadeia produtiva em outras funções, mas que ainda assim fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, eu respondi? Me perdi aqui. Não, tem uma pergunta aqui do Felipe. Do Felipe, que é a pergunta polêmica da minha vida, essa. Então vamos polemizar aqui para fechar. O que vocês acham do termo não ator, não atriz? E também... Eu hoje não uso mais não ator. Eu hoje, depois de estudar, não uso mais não ator. Eu acho que o lugar da atuação, como a gente começou a live falando disso, né? O lugar da atuação é um lugar que pode ser compartilhado. Então, o não ator seria essa pessoa que nunca atuou até então. O que eu acho que virou meio que uma polêmica aqui é que eu acredito que o cinema alagoano, uma boa parte dele, está muito focada nessa forma de fazer cinema que é em cima desse não ator, dessa construção, como é que eu vou dizer, desse minimalismo pronto, sabe? Dessa autoatuação, está muito nesse lugar. E o que eu digo é que quem faz diferente, porque normalmente quando a gente vê assim, no panorama nacional, aí você vê, um filme sobre a história de uma drag, aí eu faço o quê? Como uma demarcação política, eu contrato uma drag atriz para fazer, e não, né? Mas isso é uma demarcação política, é uma escolha política para o meu filme. E aqui eu tenho entendido que durante muito tempo a demarcação política era o contrário. Então, eu quero fazer uma ficção, então eu quero atores para fazer uma ficção. E essa, que era a inversa, vira a atuação política. É como se eu precisasse demarcar politicamente que eu estou fazendo isso para dar valor a essa profissão. E não como normalmente é feito de forma contrária, entendeu? Eu acho que quando você quer... Não, eu não quero não quero trabalhar com não atores ou com atores iniciantes. Isso acaba virando a escolha política, ao invés de fazer... Não, se eu quero trabalhar e no meu filme um personagem é um morador da Brejal e eu quero um morador da Brejal fazendo. Essa seria uma escolha política. Então, eu acho que aqui a gente... Durante muito tempo, eu tenho percebido umas diferenças, uma mudança, mas durante muito tempo isso virou...
o direcionamento, assim, do que eu percebia no cinema, sabe? E principalmente do que era tido como... como é que eu vou dizer? Premiável. Porque quando você vai, assim, justamente em cima disso que a Ana Flávia está puxando agora o grupo de estudos, é que o premiável, por mais que... eu peguei um levantamento que Rafael fez em 2018 e que atualizou também para me passar. Muito obrigada, Rafa, se tiver ainda. Que ele fez um levantamento que dos editais, dos filmes de ficção que foram premiados, quantos participantes daqueles editais eram pessoas, atores estreantes e atores que já tinham experiências ou no cinema mesmo ou no teatro. E ele me passou esses dados e a gente aprofunda aí uma camada de discutir, esse ano tivemos 70% de atores experientes, vamos chamar assim, como ele chama no levantamento, e atores estreantes. E apenas 30% de atores estreantes. Mas dentre esses 30% estão os que foram premiados. Então, assim, é esse lugar também, assim, o que é dado de valor é esse lugar de atuação natural, sabe? É nesse lugar do achado do diretor. Do achado. Foi aquela... eu dei sorte de encontrar aquela figura que era a minha personagem. E eu acho que a gente, como atores e como profissionais, a gente sabe que a gente consegue chegar lá um dia. Em alguns lugares a gente consegue. Eu não sei aí, duas atrizes aqui conversando, né, amiga? Vou pegar a cerveja, amiga. Mas eu sempre fico pensando, assim, eu não sei até que ponto, e até conversando hoje com a Tami, isso elucidou aqui, como o mercado, de alguma forma, como ele está, às vezes, estruturado, isso afoba um pouco o processo de qualquer criação artística, seja no cinema ou no teatro. Então, entender esse processo do ator ali, da atriz, entendeu? Ou seja, de quais lugares a gente alcança, esse repertório que a gente tem, essas nossas experiências, talvez ajudasse nesse processo. Só que, às vezes, o projeto tem X meses para ser resolvido, realmente tem um orçamento X e aí limita tempo de preparação. Por exemplo, você falou 3 meses de preparação, aí a gente não é muito comum 3 meses de preparação, assim. Então, a gente tem Mas o Menina, que eu acho que é um dos filmes que eu fiz, que eu tenho mais carinho, assim, com a minha atuação, não teve preparação. Sim. Então, olha aí. Então, Com ou sem preparação, inclusive, né? Mas aí a direção tem esse lugar também que eu vejo muito de, às vezes, a direção olha, caraca, é esse ator e essa atriz, como se já visse ali a coisa pronta, né? Cara, mas isso é uma faca de dois gumes, porque pode achar que e realmente às vezes vai pro set e não vai. E não é aquilo assim, então é muito... enfim, eu acho que a gente cai, inclusive, tirando do cinema, assim, indo, sei lá, para TV e teatro também, é aquele lugar que às vezes nos cristalizam e nos repetem. Porque, você é engraçado. Você é engraçado. Então você sempre vai fazer um personagem. É muito comum eu lhe puxar para fazer um personagem assim. E existe um universo aqui de possibilidades. É um corpo que está prestado a um tipo de expressividade, enfim, a muitos, né, tipos. E eu fico sempre pensando que às vezes é um caminho que aparentemente ele é mais rápido, mais objetivo e, enfim, podendo perder nuances muito importantes que podem dar outro olhar sobre o projeto, sobre a obra. Enfim, eu acho que... porque eu acredito muito em processo, assim, por ser do teatro, né? Assim, eu já vi processos se transformarem e se ressignificarem, assim, durante o processo, né? Que é um tempo que eu sinto que no cinema não se tem, né? Nesse diálogo com o ator, né? Com essa preparação.
com essa construção. Eu não sei se foi complexo aqui o que eu falei, mas, enfim. Ele perguntou essa questão da busca por essa linha, né? Felipe, eu não tenho nada, por exemplo, a meu ver, muito estabelecido em relação a isso. Eu tenho algumas reflexões que passam um pouco por esses apontamentos que a Tiziane falou, assim, eu acho que tem uma coisa que eu vejo e observo na produção alagoana, né, como se fosse uma tendência, né, ou então de muitos documentários, e aí estabelecer, não, mas é ficção, ok, eu vou, né, arriscar mais em atores profissionais, não iniciantes. E ainda assim, uma tendência por buscar esse naturalismo que a gente conversou aqui, né, e que talvez seja muito mais ligado ao minimalismo do que... Enfim, não sei se eu consegui aí responder, mas eu não tenho algo muito fechado em relação a isso, mas eu observo que existe uma tendência, assim, né? E claro que dentro da cadeia eu fico desejosa, eu desejo que existam mais mais que a gente coloque mais em risco mesmo, assim, nos roteiros, sabe assim, velho, dá para criar muita coisa, Então, sair um pouco das nossas histórias e tentar retratar a nossa realidade. A nossa realidade já é muito forte, já tem muito conteúdo. Eu estava até comentando esses dias, né, iniciando o projeto, dizendo que, poxa, quando os diretores, os realizadores do audiovisual daqui souber o quanto os atores estão dispostos a se mudarem, a cortar cabelo, como isso a gente admira quando um ator faz isso fora e a gente não coloca isso pra cá. Bora pintar o cabelo da Laís de loira, ela já fez isso pro teatro, que eu já vi. Bora cutucar, bora sair desse lugar do olhei pra Laís e é isso que eu quero na tela, porque isso é a Laís, ela quer ser questionada, ela quer ser, né, instigada a construir, e eu acho que o que eu deixo de pimenta aí nesse caldo bora fugir desse lugar do tão próximo, que, sabe, que parece que é a Tiziane que está em cena. E eu não quero, a minha vida é minha vida, eu quero viver outras vidas. E porque talvez isso a gente perca de realmente descobrir novos lugares, novos tons. Exato. Que perpassam, eu falo enquanto ideia estética mesmo, ou tipos de narrativa que transcendam a vida real, porque a vida real ela é realmente um dicionário e tem tema e recortes pra doido. Mas toda vez que a gente transforma isso num roteiro, numa história, seja pro teatro, pro cinema, de qualquer forma a gente tá dando um outro olhar sobre aquele recorte. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, porque não é a realidade sendo retratada, mesmo quando é um documentário, né? Realidade é realidade aqui, é a gente. Então, investigar muito essa linha do minimalismo ao teatral, né? Que se usa muito, mas enfim, acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, né? Deixa as provocações para os diretores que estão entrando aí, estão acompanhando essa live. Mas é muito isso. Vamos, bota esse povo de teatro. Bota esse povo de teatro para trabalhar, porque trabalha com a gente mesmo. A gente sempre gostou de trabalhar, dá trabalho, mudar tanto, dá trabalho. Cara, a gente quer trabalhar. Isso pra gente sempre foi muito trabalhoso, muita profissão. É isso. Ai, que adorei! Amanhã a gente tem de novo? Amanhã? Não, mas aqui continua ainda com a Tami. Continua. Eu lembrei aqui agora que quando eu fui fazer um teste agora recentemente desses curtas, me perguntaram, né? Pra mim é tão óbvio que eu faria tantas coisas, que eu rasparia aqui tudo. Aí, Laís, você pintaria seu cabelo? O quê? Oxi, pô, eu raspo, menina, meu cabelo. Não é isso. Vamos dizer pra essa galera. Né? Enfim. Vamos construir coisas fora da caixinha. Bora isso. Né? Teatro, tudo. Isso, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar alguma página? Quer trazer alguma outra pauta? Enfim. Não, acho que é isso. Acho que tem duas coisas. Brosina. Tem também como fórum de teatro, é lá onde a gente está se organizando como classe. Sigam o fórum, acompanhem as nossas discussões. E eu, Tiziane Simões, quem não me segue, segue lá. Não gosto muito desse lugar. Demoro para postar alguma coisa, mas
quando eu levo uns tapas, eu vou, no empurrão. Estamos aprendendo, né, amiga? Né? É, É isso, galera. Fórum, Ateliê Ambrosina, enfim, Tiziane Simões aqui. inclusive o fórum tem reunião amanhã. Tem live amanhã com a Aninha e um parceiraço de Minas que está vindo para debater com a gente sobre política na cena. Sobre como é que está se dando isso agora no momento de crise. Massa, massa. Arrasou a divulgação aí. É isso, Tícia. Obrigada. Beijo. Beijo, obrigada. Foi-se. Beijo. Beijo. Chega, Tami. Cadê tu? Chama aí, Tami, que eu vou ligar aqui, que eu tô com calor. Cadê Tami? Um minuto para respirar. Calma. Gente, que calor, Maceió. Tami, cadê tu? Me chama. Deixa eu chamar aqui ela. Tami, Tami, Tami. Tami fugiu, foi? Não. Te chamei, te chamei. Será que foi? Oi, tô com calor, Maceió. Tá muito quente. Tá dando pra ouvir o ventilador ou eu posso deixar ligado? Tô lhe ouvindo bem, tá de boa. Ah, Eu fui ligar ali também porque faz barulho, mas tô muito calor. Nossa, tá muito quente, muito, muito quente. E aí, galera, boa noite. Vamos continuar as polêmicas. Brincadeira. Menino do céu, já anotei várias coisas aqui. Vocês falaram várias coisas, nossa, muito bom. Primeiro, agradecer, né, a Larissa por esse espaço, a gente poder conversar sobre esse tema, que é uma temática, assim, que é transversal, que está sempre, sabe, toda mostra sururu, se fala disso, mas não se fala tanto, e a gente está nesse momento de quarentena que pedem reflexões, a gente pensar um pouco mais em tudo que está ao nosso redor. Então, assim, nossa, que bom que a Larissa deu essa oportunidade da gente poder trocar isso. Isso também é saúde mental, né? Nesse momento. Ô, gente, as lives duram 1 hora, né? Eu acho que essa live vai encerrar daqui a pouco. A gente vai cair, vai ter que entrar de novo, mas vamos lá, embora. A conversa agora é com a Tami Ferreira, que é atriz, produtora. Elas não se vendem, mas eu vendo ela, subiu, viu? Atriz, produtora, crítica, cineclubista, preparadora de elenco, multiartista, maravilhosa, mesmo, assim. Ô, Tami, para começar, eu tô sempre perguntando, quem é Tami por Tami, tá? Quem é Tami na fila do cinema e na fila do teatro? Não, então, Marília Gabriel, eu tô por Tami. De frente por frente. Então, quando eu vi você perguntando isso, e assim, eu dá tilt, dá tela azul na minha cabeça, porque Tami por Tami é alguém que está se arriscando a viver o que sempre sonhou viver. Então, até quando você falou, manda seu currículo, véi, vamos. Peraí, é outra narrativa, né? A minha narrativa é uma narrativa muito fora da órbita nesse sentido, assim. Minha primeira formação é como bióloga, né? E recentemente teve uma atividade que foi pelo grupo de mulheres do WhatsApp, foi uma atividade que rolou na ETA. Daí falaram de um diretor que também era biólogo. Aí na hora eu fiquei, nossa, foi a Natasca que falou sobre esse diretor, que ela conheceu o trabalho dele em Fortaleza. E isso dá, assim, um alento, porque a gente vive uma sociedade que é muito linear. E a arte, ela questiona essa linearidade, mas como a gente ainda, né, a gente lida com questões de mercado, a gente lida com questões de competitividade do mercado, então parece que você precisa estar se colocar dentro de caixinhas. E depois que eu saí da caixinha da ciência, que é uma caixinha muito importante, mas que eu não me reconheço profissionalmente, eu não quero ser colocada em outras caixas. Mas assim, o labor da atriz é o meu primeiro lugar. O lugar da atriz é o meu primeiro lugar.
É o lugar mais, assim, mais que eu tenho recordações desde muito nova. Mas é curioso, porque realmente, quando eu pedi o currículo da Tami, gente, ela resistiu dias, ela só me deu hoje, os 45 do segundo tempo. Eu até disse para ela, Tami, calma que eu não vou, não é para destrinchar e por questões, eu sou formada nisso ou naquilo, mas é para ter realmente um apanhado geral, inclusive dessas multifacetas, que no caso a Tami, né, passeia, né, ela é formada em biologia, e inclusive isso dá norte para muita conversa, porque o que a gente conversou hoje, assim, o quão de fato a sua experiência com a biologia, com a ciência, trouxe inclusive para a sua relação com as artes, né, assim, Sim. Então era para entender de fato como isso reverbera, entender esse apanhado geral, assim, não porque a gente vai tá aí falando, eu sou doutor e mestre nisso, não nesse lugar, muito pelo contrário, assim. Mas isso deu muita margem para as coisas que a gente vai conversar aqui. Você teve experiência também, mas como você falou, assim, realmente atriz, antes de muitas outras coisas, por conta dessas tantas experiências, tanto aqui quanto em Salvador, como preparadora, como atriz, enfim, né? Mas eu sinto que você tem um desejo por esse lugar da cena, que aí é no cinema, é no teatro, enfim. É pra vida, é pro palco, você canta também, então eu me reconheço muito, assim, a gente tem pontos bem parecidos nesse lugar, assim, né? E que me lembra um pouco do que conversei com o Newton sobre esse repertório, sobre esse lugar da atriz, do ator, que atravessa muitas outras linguagens como experiência, e tem todo esse repertório aqui, que muitas vezes não é visto a primeira experiência, né? E de cara, né? Muitas vezes a gente lida superficialmente, assim, por um rosto, uma fala, enfim. Para abrir aí, como sempre, você falou coisas para mim hoje, eu queria muito que você compartilhasse, assim, o que é atuar para você, assim. Você falou um pouco sobre o processo, como é visto Stanislavski, esse lugar, mas me diz também como é que você, a partir das suas experiências, vê o atuar hoje. Então, eu vejo que tem existe várias formas de atuação, né? Não é o atuar, existem atuares. 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 Eu consigo ver uma tríade em todos os tipos de atuação. Uma tríade que eu chamaria assim, a tríade da arte dramática. Então, você teria repertório, prontidão e presença. E isso você poderia trazer para ator e para o termo não ator também. Então, pessoalmente, o lugar da atuação, para mim, é um lugar de realização de uma expressividade que eu necessito. E é como a Tice falou, assim, eu passei muito tempo me perguntando por que eu preciso disso. Provavelmente você também. A Jéssica Geisa, também maravilhosa, fez um áudio recentemente, né, no aniversário do Volante, se eu não me engano, falando assim, eu já me perguntei muito por quê. E, cara, por que a gente precisa, é um lugar de expressividade, é um lugar de realização que recentemente existe um termo chamado mindfulness. Você já ouviu falar? Mindfulness, é total presença. É um termo que é muito usado para você trabalhar técnicas de meditação e saúde mental. O teatro, para mim, é um lugar de mindfulness. Quando eu estou em cena, é praticamente um lugar de meditação, assim. E eu lembro que o último trabalho que eu fiz, que me exigiu muito, nesse sentido que foi o silêncio, que é um trabalho que a gente trabalhava, um trabalho que a gente trabalhava, um trabalho que a gente era corporal, o Regis que dirigiu, foi lá na ETA, foi o trabalho de formação da gente, e ele falou, a gente não vai trabalhar personagem, são vocês em cena, a gente vai trabalhar a expressividade a partir do corpo de vocês. Então a gente ficou assim, nossa, e agora? Porque, né, geralmente o ator quer receber um personagem, estudar o personagem, não, a gente era uma outra viagem. E daí, terminava as apresentações, depois do processo, que foi um processo duro, inclusive perdemos uma companheira no meio do processo,